É tão bonito se ver tanta beleza sem par. Parece que nunca para, nem tem seca pra secar. São as águas do Mãe d'Água desembocando no mar. São as águas do Mãe d'Água desembocando no mar. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, pena do mundo, e que abre o profundo grotão. Água que faz... Coremas tem uma origem a partir da grande seca que houve, foi quando no final do século XIX, em 1856, no período do Império, onde Dom Pedro II programou que traria a transposição do São Francisco para o Ceará, o Rio Jaguaribe, porque houve grande mortandade de gente e gado naquela época. A partir daí, se viu a necessidade de trazer a transposição para o Nordeste Setentrional. E ficou no papel, passou o governo imperial, entrou o governo colonial, veio o Brasil República. Foi quando, no final do século XIX, quando começou a construção do açude Cedro em Quixadá, primeiro açude do Nordeste, lá no Ceará. Logo após, no início do século XX, 1906, foi inaugurado justamente esse açude que abordei anteriormente, Quixadá, no estado do Ceará. Foi quando Euclides da Cunha, no seu livro Sertões, e Irineu Joffre, paraibano, que abordaram sobre a necessidade de se criar a inspetoria. Logo após, com poucos anos depois, de 1910 a 14, o nosso fabuloso nordestino, o engenheiro Arrojado Lisboa, fez um documentário sobre o Nordeste Setentrional, todo semeado do Nordeste brasileiro, e se criou a inspetoria. Ele deu uma conferência no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, precisamente no dia 28 de agosto de 13, quando era então o presidente Hermes da Fonseca. Isso fez com que viesse em toda a tona o problema da açudagem, construção da açudagem de todo o Nordeste. Foi quando, em 1930, na inclusão da Revolução de 30, onde a Paraíba aliou-se à Aliança Liberal, primeiramente o Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, aliou-se à Aliança Liberal, e foi quando começaram a projetar os açudes aqui no Nordeste. E precisamente para nós, Coremas, em 32 se mostrou, teve grande seca, em 31 e 32, havia a necessidade da construção do açude Coremas. Antes disso, os buqueirões que tem no Nordeste, não tem as barragens, as grandes barragens do Nordeste, Coremas, buqueirão de Cabaceiro, que é Epitácio Pessoa, Oroz e outros açudes, decorre que o acidente geográfico, os buqueirões que foi formado pela própria natureza, de outrora, milhões de anos atrás, esses buqueirões hoje foi a própria água da chuva que formava grandes lagos, a montante desses buqueirões, que o próprio lago, a pressão da água fazia a implosão dos buqueirões, como exemplo, Curemas, Mãe d'Água, Epitácio Pessoa, Oroz. E a gente tem aqui um exemplo bem próximo da gente, o buqueirão do Saco, em Nova Olinda, que lá foi uma explosão porque só a altura da serra tem a média lá no leito do rio, o rio Gravatá, 500 metros de altitude, e lá com certeza a prova tanto desse buqueirão que lá em Pedra Branca tem a Serra do Fumo, que ficou a Serra do Pedra do Fumo, Pedra sobre Pedra, que veio da explosão desse buqueirão do Saco, lá em Nova Olinda. Isso que só faz uma ilustração da formação dos buqueirões, que a Arrojado Lisboa retrata muito bem
no seu trabalho. Trabalho tão perfeito que o próprio Padre Cícero Romão, lá de Juazeiro, um semideus aqui no Nordeste, disse que o sertão ia virar mar, porque se construía muito açude e a seca ia deixar de existir e o nosso sertão ia virar mar. Então, com as grandes secas de 31 e 32, aí veio o projeto do Açude Curemas, Mãe d'Água. Com a Revolução de 30, liderado por Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e a Aliança Liberal Minas Gerais com Paraíba, por sinal, a bandeira da Paraíba nego por conta que negava o apoio ao Washington Luiz. Veio o nosso paraibano, o grande paraibano Zé Américo de Almeida, que era ministro da Aviação e Obras Públicas, viu a necessidade de incluir a Paraíba nos programas de combate às secas e viu a bacia hidrográfica do Vale Piancó, que comportava um grande açude, Curemas, Mãe d'Água. Essa obra precisamente começou em 37 e foi concluída em 42. Entretanto, entre 35 e 36 já vieram a instalação do acampamento aqui do Denox, para em 36 e 37 começar a obra que concluiu em 42. Esse período da construção de Curemas, de 37 e 42, que foi inaugurado o açude Curema. Depois, esse nome foi mudado por conta uma homenagem ao grande realizador dessa obra, que foi o construtor Estevão Marinho. Ele faleceu em 53, o açude levava o nome Curema, e foi mudado para Estevão Marinho, em homenagem ao construtor, engenheiro construtor, realizador dessa obra. Entre 51 a 57 foi construído Mãe d'Água, que é o sangradouro desse sistema. A gente tem um sangradouro natural do Estevão Marinho para Mãe d'Água, que é o sangradouro do sistema, mas a barragem mesmo do sistema é Mãe d'Água, que foi inaugurada em 57 com a vida do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. E na época o engenheiro construtor que trouxe Juscelino para a construção do Mãe d'Água foi justamente Vitoriano Gonzalez de Gonzalez, um espanhol radicalizado lá na Bahia. Com a morte de Estevão Marinho, ele se juntou-se a outros engenheiros, como Ivanildo Campos, Marinho, Otacílio Silveira e Mário Brandi, que foram, Otacílio Silveira e Mário Brandi foram os dois engenheiros que, na obra ainda do Curema, do Estevão Marinho, que trouxe o primeiro laboratório de mecânica do solo da América Latina. O primeiro laboratório de mecânica do solo da América Latina foi aqui em Curemas. Os instrumentos vieram dos Estados Unidos, as classificações do Departamento de Chá de Rocha dos Estados Unidos, que o Brasil trouxe para cá. A primeira experiência de campo mesmo, de fato, foi aqui no Açude Curemas. E os engenheiros que trabalharam nesse laboratório aqui no Açude Curemas foram Otacílio Silveira e Mário Brandi, que são os engenheiros idealizadores dessa grande obra. Para se ter uma ideia, o sistema Curema Mãe d'Água era tão importante para o Brasil República que até 60, antes da inauguração de Oroz, Curema era o maior açude do país. Era Itaipu de hoje, até 60. Depois o Denox viu a necessidade de construir as barragens, aí veio Oroz, veio Armando Ribeiro Gonçalves, o Açu, hoje temos Sobradinho, Itaipu. Mas até 60, Curemas era Itaipu da época. Além disso, Curemas tem dentro do projeto, está lá no Ministério da Integração, lá engavetado, o projeto Meridiano 38, onde tinha mais de 20 mil hectares de projeto de irrigação. Tinha nesse projeto, porque está lá no Ministério da Integração, Faculdade de Agronomia, Centro Administrativo de Ciências Agrárias, e tudo isso está engavetado. É só a vontade política, desengavetar esse projeto e aplicar aqui no Vale do Piancó e trazer desenvolvimento para toda essa região. Concernente a Mãe d'Água, que é a sangria do sistema, que foi construído de 51 a 57, quando então o presidente da República, Juscelino Kubitschek, veio inaugurar, trazido pelo então engenheiro Vitoriano Gonzalez, como abordei anteriormente. Isso, Juscelino, na época,
falou para a mídia da época que o sistema Curema Mãe d'Água era de fato a redenção de todo o Nordeste Setentrional. E não teve continuidade, infelizmente, não teve continuidade essa obra tão importante. Hoje, Curemas ostenta um dos melhores IDH do Nordeste, que eu considero isso inadmissível. Falta vontade política da classe política paraibana, porque o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte estão se desenvolvendo com muito menos. O Ceará não, o Ceará hoje tem muita água, Oroz, hoje Castanhão, mas não é só questão do recurso hídrico, é questão do desenvolvimento do Estado, porque a gente tem que sair desse ostracismo, desse atraso econômico, e a gente tem todo o potencial e a gente fica pedindo, em outras palavras, ilustrando, pedindo esmola, porque falta projeto e falta vontade política. O recurso hídrico não é, aqui em Curemas, não é aproveitado. Eu mostro, sempre procuro mostrar nos meus blogs, que eu escrevo. Eu sou escritor, tenho um livro, tenho 2 livros já. E sempre mostro a mídia nacional, internacional, porque hoje a internet é uma ideia global. Curemas hoje está sendo vista lá no exterior, porque eu divulgo muito Curemas. Temos aí uma implantação de um projeto